Olá pessoal, essa é a segunda aula do módulo 3, ou se preferirem, né? Módulo 3, aula 2, e o tema é Filosofia da Linguagem e algumas concepções principais. Então vamos lá. Uma das principais preocupações da filosofia da linguagem é a origem da linguagem, tá? Ou a origem das línguas, tá? Uma coisa é a origem da linguagem, outra das línguas, tá? Vamos lá, origem das línguas. É uma concepção bastante conhecida acerca da origem das línguas, que deriva da tradição religiosa, né, de uma tradição religiosa judaico-cristã, é a chamada língua adâmica, né? Ou seja, quando Deus criou o universo, criou Adão e Eva, ele teria criado, ou dado a capacidade ao Adão, né, a capacidade de nominar todas as coisas, e a partir daí, então, teria surgido a linguagem, né, da capacidade de Adão de dar nome a todas as coisas, tá? É, o povo, né, a descendência toda, né, de Adão, num determinado momento, resolveu construir uma torre, né, a chamada Torre de Babel, aqui numa representação, né, numa pintura, né, do Peter Bruegel, tá? Deixa eu enquadrá-la aqui. Essa seria uma representação, ninguém sabe ao certo como foi, onde foi construída e se realmente existiu a tal Torre de Babel. O fato é que, né, segundo a religiosidade, né, judaico-cristã, Deus não teria gostado da ideia, né, ou da presunção, né, do homem de tentar chegar ao firmamento, chegar até Deus, e destruiu a torre, dividindo assim os povos e criando todas as línguas, né? Cada povo foi adquirindo uma língua, então perdeu-se a unidade primordial, né, adâmica, né, de uma única língua, um único povo, tá? Outra concepção sobre a origem da língua, das línguas, né, a gente pode chamar de grito da natureza, é uma concepção que agrada mais, né, o pensamento científico, né? Ela parte lá do discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, né? E depois no ensaio sobre a origem das línguas, do Jean-Jacques Rousseau, tá? Segundo essa ideia, né, a linguagem e a sociedade estão ligados, né? E se a gente admite que o homem não é sociável, mas sim que ele tornou-se sociável com o passar do tempo, também a gente tem que admitir que o homem não é um falante por natureza, ou seja, ele não possui por natureza uma linguagem, mas sim que a partir do momento em que foi necessário viver em sociedade, surgiu, nasceu também a necessidade da comunicação, é claro, a necessidade do diálogo, né, do entendimento, a necessidade de formular regras, leis, e para que tudo isso aconteça é necessário a linguagem, ou é necessária, né, a linguagem, daí que a linguagem teria origem na sociedade, né, no processo de sociabilidade do ser humano, que por natureza não seria um ser social, tá? Essa é a hipótese, né? Vamos falar em hipóteses, né? Essa é a hipótese do Rousseau. Aqui é a imagem de um filme, né, chamado A Guerra do Fogo. É um filme bastante interessante sobre o evolucionismo. Eu acho que vocês encontram facilmente se quiserem dar uma olhada, tá? Bem,
Outra questão muito relevante é a relação palavras e coisas, né? Ou seja, como é que a palavra se relaciona com o mundo, né? Com os objetos, com as coisas, com a natureza, né? Uma possibilidade, né, aqui, desde Platão, desde o Crátilo, né, do Platão, Crátilo é um diálogo platônico, né, há duas possibilidades, né, que podem ser tratadas como hipóteses, né? Uma é que deve haver, de alguma forma, uma relação ideal, uma relação natural entre o nome, entre a linguagem e os objetos, né? Então, quer dizer, se nós pensarmos, né, que o nome, né, se nós pensarmos que os substantivos, por exemplo, não se referem necessariamente apenas a objetos, né, apenas objetos singulares, mas sim a uma universalidade, uma categoria, uma classe de objetos, como o nome livro, por exemplo, pode se referir a esse livrinho aqui, ou mesmo, né, a este outro aqui, né, tanto faz, é um nome genérico. Talvez a gente possa pensar que exista alguma relação necessária e, portanto, natural entre a língua e, e os objetos. Por outro lado, há uma concepção convencionalista, ou seja, a ideia de que por mais que a linguagem possa, né, denominar, né, ou nominar de forma quase que universal, né, os objetos, ela não passa de uma convenção, né? Ou seja, é por convenção que nós chegamos a esses nomes, né, das coisas, aos substantivos, aos verbos e a todas as palavras que compõem a linguagem. Esse é um debate que não se esgota facilmente, tá? Dentro desse debate existe a questão dos universais, né, que de certa forma eu já abordei aqui, né? Quer dizer, será que a linguagem ela é capaz de exprimir algo sobre a essência dos seres, né? Será que a linguagem é capaz de expressar algo, né, que não seja apenas um nome, apenas um atributo, apenas algo, no fundo, que se relaciona com objetos singulares, mas sim com conceitos universais e, portanto, com algo essencial, né, as coisas, os objetos, né? Será que ao chamar, digamos, este livro, né? Esse livro é interessante. É, é o, é, é o Charlie Brown, né? É o Snoopy, tá? Muito legal. É, eu estou utilizando um conceito universal, estou incluindo esse livro numa categoria universal, livro, né, numa subcategoria, né, de livro de HQ, né, história em quadrinhos, né, e etc, etc. Ou, na verdade, tudo isso é convenção, tá? É uma, digamos assim, uma resposta a esse problema, a esse dilema dos universais, a esse dilema de se a linguagem realmente é capaz de aprender, né? Aprender, não no sentido de aprendizado, mas de compreender, né? De captar a essência das coisas, ou se ela é simplesmente convencional, né? Simplesmente fruto de um acordo, ela é arbitrária e tal.
Então, uma solução a esse dilema foi dada por Ludwig Wittgenstein, tá? Através dos jogos da linguagem, tá? Esse conceito de jogos de linguagem, tá? Ele diz que, na verdade, nós podemos pensar a linguagem, né, as palavras como se fossem ferramentas, né, como instrumentos. E elas adquirem um sentido tanto mais universal, quanto mais elas se transformam em ferramentas de um jogo, em instrumentos de um jogo. Então, o que existe, na verdade, não é nem a universalidade total, né, dos conceitos, nem a singularidade total. O que existe é que há sim uma espécie de convenção, mas essa convenção ela não é arbitrária, ela acontece de uma forma um tanto quanto espontânea, na medida em que a linguagem vai se construindo enquanto uma forma de comunicação, enquanto um jogo de comunicação, e as regras do jogo elas vão sendo desenvolvidas no próprio ato de jogar, né? No próprio desenvolvimento social do jogo. Tá? Então, se nós chamamos a todos esses objetos aqui de livros, não é simplesmente porque é uma convenção arbitrária, nem porque é natural, mas simplesmente porque, né, no jogo de linguagem que foi sendo construído durante o desenvolvimento da sociedade, isso aqui é chamado de livro, e para o bem da jogabilidade, ou seja, para que exista a linguagem, tem que ser assim. Por quê? Porque todo jogo tem as suas regras, né? Então, essas são as regras do jogo, tá? É uma resposta ao problema, né, da universalidade versus convencionalismo e assim por diante. Outra teoria interessante é dos atos de fala, né, do John Austin. O John Austin ele separa algumas características da fala, né? Quanto à qualidade dos enunciados, ou seja, daquilo que é dito, né, ele separa entre os enunciados constatativos e os performativos. Constatativo é quando você constata e quando você transmite, né, uma informação, tá? O dia está claro, o carro quebrou, são informações, tá? Agora, o performativo é quando quando a partir da linguagem alguém tenta estabelecer alguma coisa, né? As leis seriam linguagens performativas. Por quê? Porque elas estabelecem, elas não comunicam apenas, né? É, Quando está escrito é proibido fumar, isso não é uma informação, é uma ordem, é um ato performativo. Diz isso não pode ser feito. Se você fizer, pode ser multado, etc, etc. Tá? No ato de fala, no ato de comunicação, então ele destaca o ato locucionário, que é o de emitir uma informação, né? Ou pode ser simplesmente uma pergunta, como o telefone está tocando, né? O exemplo que o autor usa aqui. O ato ilocucionário, que é quando se emite uma informação ou algo é dito querendo expressar outra coisa. Isso ocorre na metáfora, na ironia, né? Pego esse restinho de café, bebo e digo, nossa, tá delicioso, certo? É uma ironia, né? Dá para ver pela expressão da face da pessoa que o café tá frio, horrível, né? Mas eu não preciso dizer, ó, gente, é uma ironia, não preciso pôr aspas nisso, né? Porque é um ato, né, de dizer alguma coisa querendo expressar outra. E o ato perlocucionário, que é a capacidade de compreender, de aprender, de decodificar aquilo que está sendo dito,
tá? Tudo isso vocês devem estudar de forma mais aprofundada. A questão da gramática, né, da estrutura da linguagem, ela se divide também em duas possibilidades. Uma é a do behaviorismo, que é derivado lá da psicologia, e diz que a estrutura da linguagem é adquirida, né, e que as pessoas adquirem ou compreendem a estrutura da linguagem a partir exclusivamente de estímulos externos. Outra interpretação, né, inatista é do Noam Chomsky, né? Chomsky, tá? Pode chamar de Chomsky, não tem problema. Para o Chomsky, a linguagem ela foi se constituindo de tal forma que hoje ela faz parte do DNA do ser humano, né? Ou seja, por mais que a gente precise de estímulos externos para desenvolver a linguagem, na verdade, esse desenvolvimento é tão natural, né, que as condições para o desenvolvimento da linguagem elas já estão presentes no ser humano, certo? Então, essas são as principais teses acerca da linguagem, né? Espero ter contribuído, né? E um grande abraço, até a próxima aula.